A demência frontotemporal é uma forma de demência de início precoce. Costuma acometer indivíduos por volta da quinta ou sexta década de vida, mas podem acometer até mesmo a partir da segunda década. Sob esse nome, demência frontotemporal, na realidade nós temos diferentes doenças. Existe a demência frontotemporal, forma comportamental, variante comportamental. Temos a afasia progressiva primária, que tem a forma não fluente e a forma semântica. Na realidade, são todas doenças distintas e com evolução e substrato neuropatológico diferente. A demência frontotemporal, variante comportamental, delas é a mais frequente. Ela costuma se manifestar principalmente por alterações de comportamento, apatia, desinibição, muito mais do que alterações cognitivas inicialmente. Normalmente as pessoas começam a apresentar comportamentos anormais, atípicos e muitas vezes com grande oralidade e falando coisas indevidas em horas indevidas ou fazendo atos indevidos, como se não tivessem muita crítica. De 10 a 20% dos pacientes com a variante comportamental acabam evoluindo associado a uma doença do neurônio motor, algo como a esclerose lateral amiotrófica, o que normalmente abrevia muito o tempo da doença e piora muito o prognóstico do paciente. Nas avaliações neuropsicológicas, esses pacientes se saem até bem nas funções executivas. O prejuízo maior se faz quando a gente vê empatia ou nos testes em que você começa a ver alteração propriamente do comportamento do paciente. Os exames de imagem mostram a atrofia, geralmente no início uni, depois bilateral, da região frontotemporal. E existem testes genéticos e exames outros de imagem, como o PET neurológico, que podem auxiliar no diagnóstico. A afasia progressiva primária, nós temos prejuízo predominantemente da linguagem, com relativa preservação inicial das funções cognitivas. Na verdade, nós temos 3 tipos: a afasia não fluente, a afasia semântica, essas duas fazem parte da demência frontotemporal, e tem a afasia logopênica. Na realidade, essa é uma forma variante da doença de Alzheimer. Na afasia não fluente, nós temos uma dificuldade do paciente é uma dificuldade motora de falar, uma dificuldade de promover a linguagem. Na afasia semântica, nós temos uma dificuldade na compreensão predominante de algumas palavras. É como se ele não começasse a não entender direito o idioma. A forma logopênica é aquela em que vai havendo uma pobreza progressiva do vocabulário e, como eu já disse, normalmente essa está associada à doença de Alzheimer. Existem algumas síndromes motoras que estão associadas à demência frontotemporal. As 3 principais, como já disse, a primeira é a doença do neurônio motor, como uma esclerose lateral amiotrófica, em que vai havendo uma perda progressiva dos movimentos e pode levar até mesmo a dificuldade de deglutição, de respiração. A segunda alteração é a chamada síndrome córtico-basal. Nessa síndrome, associado à demência frontotemporal, nós temos algumas outras manifestações motoras, como mioclonias, distonia, um quadro parecido com Parkinson, o chamado parkinsonismo, e também a chamada síndrome do membro alienígena, em que o paciente tem uma dificuldade de reconhecer um membro, um braço, uma perna como sendo o seu. E a terceira manifestação é a paralisia supranuclear progressiva, também uma forma de parkinsonismo atípico,
que também cursa associado ao quadro demencial, com manifestações motoras, alterações de postura, de cabeça, tiques vocais e algumas outras alterações.